Farás também encaste de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de figueira, as farás. E as cadeiazinhas de figueira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, e de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido repita o essa farás. parte, volta no filho. E de linho fino torcido o farás. Mais uma vez. E de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo. 1 minuto. Quadrado e duplo. Olha para o quadro. Essa aqui é a frente. Tá bom? Pensa que tem mais um desse daqui por trás. Amém? Vamos continuar. Quadrado e duplo. Vamos. Será de 1 palmo de comprimento e de 1 palmo de largura. Vai, meu filho. E o encherás de pedras de engate, com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. 3 pedras. Não falou 3 pedras? Agora vamos ver a segunda. Vai. E a segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a última ordem, e a quarta ordem será um berilo, um ônix e um jaspe. Engastados em ouro serão os seus engastes. Fecha o teu olho, eu vou parar de ler, com o resto eu vou explicar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco através dela e nos ensina, porque nós precisamos aprender sobre a perfeição e sermos luzes que brilham nas trevas. Ministre-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma os vossos assentos, olhem para o relógio. 5 para as 9, eu dou a bênção. Vocês têm coragem de ouvir o pastor? 45 minutos, menos 5, 40 minutos. Amém? Vamos lá. Hoje, o Senhor colocou no meu coração na madrugada, levantei pensando nisso. Eu queria falar sobre o Urim e o Tumim. Tem gente aqui que, por de repente, nunca ouviu falar nisso, mas está na Bíblia, é necessário que se ensina. Na época bíblica, o texto que nós lemos era composto a liderança do povo de Deus por um sumo sacerdote. Se nós continuássemos lendo, onde o pastor Luciano, mas o Márcio parou, o último versículo deu até uma pinceladazinha, que ele entrava no lugar santíssimo. Para o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, né, o tabernáculo era igualzinho à igreja hoje. De que maneira, pastor? O tabernáculo era composto pátio exterior, onde estão os carros, que nós chamamos de estacionamento, lugar santo, aonde vocês estão assentados, e lugar santíssimo. Uma vez eu ministrei aqui sobre a cortina, não sei se vocês lembram, somente sobre a cortina, o que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Já ministrei aqui também o que tinha no pátio, lá fora, quais os objetos que tinha no lugar santo, e aqui no lugar santíssimo só tinha um objeto, que era a arca do concerto. Para o sumo sacerdote chegar ao lugar santíssimo, ele se adornava. Então ele tinha um vestimento, a estola sacerdotal. Ela está na Bíblia, como ela era produzida. Deus então orienta o sumo sacerdote a fazer um objeto e colocar sobre a estola. E como é esse objeto? Nós temos ali 1 palmo de altura, 1 palmo
de largura, e nele deveria ter 4 carreiras de 3 pedras, totalizando 12 pedras. 12 pedras, simbolizando os nomes das 12 tribos de Israel. Mas o Erivaldo não sabe que o Urim e o Tumim tem mais quantas pedras, Erivaldo? Falei para vocês que não sabia. Todos conhecem as 12 pedras. A Bíblia é clara no texto que o pastor Luciano e o presbítero Márcio leu. Ele é composto de 14 pedras. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu não quero falar nesta noite, posso até preparar um estudo sobre as 12 tribos de Israel, mas eu quero falar sobre o Urim e o Tumim, que o Erivaldo não falou. Aonde eles ficavam? Então escuta, isso aqui, vocês me perdoem, eram alças. Por quê, pastor? Porque Deus mandou colocar na frente, a parte que continha as 12 pedras, mais o Urim e o Tumim. E atrás era simplesmente uma placa de ouro. Então, do mesmo jeito que tinha na frente, a Bíblia fala, 1 palmo de altura, 1 palmo de largura, aí também com hastes. E outra coisa, nós lemos no texto que o pastor Luciano leu, que quando se amarrava no ombro, também tinha 2 pedrinhas. Está na Bíblia, sobre o ombro. Não é sobre essas pedras que eu quero falar. O que eu quero falar nessa noite, muito rapidamente, é sobre o Urim e Tumim. E aonde que ficava o Urim e Tumim? Tem crente que pensa que o Urim e Tumim é o peitoral. Peitoral se chama peitoral, que continha 12 pedras com os 12 nomes das tribos de Israel. E o Urim e Tumim, o texto que nós lemos, aonde que fica? Aqui, queridos, Deus mandou que ele fizesse tipo um bolso lateral, no peitoral. Aqui, olha, de um lado se colocar o Tumim e do outro lado se colocava o Urim, nos bolsos laterais. A Bíblia, caderno, não é nesse formato quadrado e abre e fecha à toa. O peitoral era muito parecido com isso aqui, muito parecido com isso aqui. Então aqui tinha um buraco e se colocava por cima, ou se amarrava os laços, esses laços aqui. E quando se amarrava, tem as pedras que protegiam os ombros, porque essas pedras, o peitoral no seu total, aproximadamente 8 quilos. Imagine uma corda de nylon, uma corda de bacalhau. A princípio não vai doer, mas imagine o dia inteiro você carregando aquilo. Então, para proteger o ombro do sumo sacerdote, tinha 2 pedrinhas aqui, não eram cordas, eram amarradas nas extremidades da corda. Então a parte da frente continha as 12 pedras, e nessa parte da frente, nas laterais continha as pedras, Urim e Tumim. E sempre quando a Bíblia te dá a dica, volta meu filho para a primeira pedra, volta o versículo 19, o 17, aí, o 17. E encherás de pedra de engaste, com 4 ordens de pedras, 1, 2, 3, 4. A ordem de 1, sárdio, você não conta daqui para lá. Por quê, pastor? Porque o nome desse peitoral no grego é Roshem, e
quando você conta ou lê no grego, é de trás para frente. Então escuta, a ordem das pedras, o sátio, eu tenho certeza que é essa daqui. A primeira ordem, e você conta da esquerda, da direita para a esquerda, de frente para o quarto. Eu de costas, da esquerda para a direita. Então eu tenho certeza que essa é o sátio, o topázio e o carbúnculo. Joga o próximo, joga o 18. A segunda ordem de pedra será, eu tenho certeza que essa é a esmeralda, essa é a safira e essa daqui é o diamante. Vocês entenderam? Então não é daqui para lá, ou de lá para cá, não, tem ordem para seguir. Cada uma tinha um significado, cada uma tinha um simbolismo. E eu quero até levar vocês na tribo de Levi, que foi excluída da herança. E a grande questão, ela está aqui ou entra os dois filhos de José? Como é que é o nome? Entenderam? Mas isso é uma discussão teológica que não compete a nós. Larga isso para lá. Amém? Amém. Aí, queridos, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar dessas duas pedrinhas que é colocada na lateral. Sempre falamos do peitoral. Sempre falamos. Esse peitoral que o sacerdote usava sobre a estola sacerdotal. Ele era composto de 12 pedras, nós sabemos disso, poucos têm conhecimento. A gente lê, mas nunca falamos do Urim e do Tumim. Era um peitoral, uma parte na frente, onde compunha as pedras, uma parte atrás, ligada por uma corrente de ouro. Vocês viram com o pastor, mais o presbítero. Essa base das pedras, a base onde eram colocadas as pedras, era feito de linho retorcido, então não era leve. Vocês viram também no texto, linho retorcido. O que continha o peitoral? 12 pedras. Pode jogar o versículo 30 agora, meu filho? Versículo 30. Também porás o peitoral no juízo Urim e Tumim. Amém? É aqui que eu quero ficar. Para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Amém ou não amém? Amém. Estava no peitoral, sim ou não? Então quantas pedras tinha no peitoral? Responde, ele volta. 12 mais 14. Isso, filho. Agora você ficou afiado. Amém? Eu só lamento o próximo que vai ministrar sobre o livro do Tumim, que vai falar tudo antes do que ele vai ministrar. Amém? Porque agora ele aprendeu. Eu estou provando biblicamente. Estou provando, mas isso é uma qualidade dele. Sabe de Bíblia. Quando coloca no corpo não sai nada, ele fica nervoso. Amém? É sobre essas pedras que eu quero falar. Amém. Muito bem. O que significa Urim? E o que significa o Tumim? Urim. E eu quero declarar para os irmãos que o sumo sacerdote não chegava no lugar santíssimo dali, sem a sua vestimenta completa. Eu preciso falar isso antes para vocês entenderem. Eu preciso falar. Ele não entrava no lugar santíssimo sem estar com a estola sacerdotal completa. E para ela estar completa, ela tinha que estar com o peitoral. E não poderia faltar o Urim e o Tumim. Eu vou começar pelo Urim. Urim, como a Bíblia alava. Também, quando ela traz o Urim em primeiro lugar, como eu expliquei para os irmãos, o Urim fica de que lado? Direito de vocês, certo? Então o Urim seria esse daqui, porque traz o Urim primeiro. Sempre é da... Vou ficar assim. Sempre é da esquerda para a direita. Amém? Esse aqui é o Tumim.
essa pedra é urim, essa pedra é tumim. Agora, cada pedra tem o seu significado. E é aqui que eu vou falar em 15 minutos e nós vamos embora. Eu vou começar por essa daqui. Essa daqui é para nós, aqui nós vamos apanhar. Mas eu vou começar por essa daqui. Quando o sumo sacerdote entrava, ele entrava até o lugar santíssimo. Não é bíblico, tá certo? Não é bíblico, mas os historiadores comentam, vou repetir de novo, hein? Não é bíblico, não está na Bíblia, mas os comentaristas dizem que o lugar santíssimo era tão santo, isso aí é bíblico, que se ele chegasse aqui e ele não tivesse com a vida correta diante de Deus, ele era fulminado. Amém? Deus matava ele aqui. Segundo os historiadores, não é bíblico, da metade do lugar santo para frente, ele entrava com uma corda amarrada na cintura. E o sacerdote mais antigo, depois do sumo sacerdote, ficava com a ponta da corda no lugar santo. E aí a gente começa a interpretar que faz sentido que é verdade, e eu vou explicar por quê. Faz sentido que é verdade os comentaristas. Veja bem, ele entrava com aquela corda no lugar santíssimo, e a corda amarrada na cintura dele, e aqui ele apresentava o sacrifício do povo, ele aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório. Deus recebia a oração, a adoração, os pedidos, os agradecimentos do povo. Agora escuta, como que ele entrava pela cortina? E aqui dentro era um ambiente mais escuro. E aí que entra a pedrinha que Deus mandou colocar. Urim, no grego significa luz que clareia o ambiente. Luz que clareia. Aí agora olha que interessante. Quando ele passava pela cortina e adentrava o lugar santíssimo, um ambiente mais escuro, à medida que ele entrava com o peitoral, o ambiente se tornava claridade. Daqui a pouquinho nós vamos ver o sentido espiritual disso. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos ver o sentido espiritual. A Bíblia vem e diz assim: o que nós devemos ser para o mundo? Luz do mundo, sal da terra. Mas eu vou pegar a luz daqui a pouquinho. Deixa eu terminar aqui o meu pensamento da corda. Não é bíblico, mas os comentaristas dizem, inclusive até José dá uma pincelada. E José tem muita credibilidade para falar sobre isso, que ele escreve a história dos Hebreus. Então ele tem muita credibilidade. Aí agora escuta, se o sacerdote tivesse com a vida no altar, ele ia entrar, apresentou o sacrifício, as petições, Deus ia receber, daqui a pouquinho ele saía na cortina e ia embora, estava tudo certo. Amém? Amém. A corda na cintura, por quê, pastor? Preste atenção. Para ele entrar no lugar santíssimo, ele já era sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o mais espiritual. Vamos falar no nosso português, claro. Vamos? Era o melhor que tinha espiritualmente. Amém? O melhor, o mais santo, o mais correto. Olhava, era um exemplo para todo mundo. Entenderam? Sim ou não? E mesmo assim, ele ficava dentro de saco de cinza os 7 dias que antecipavam a entrada dele no lugar santíssimo. Ou seja, mais santo ainda. Amém? Agora preste atenção. Se ele não tivesse caído no altar, Deus matava ele aqui. Como que os outros iriam entrar aqui para tirá-lo? Se o melhor Deus matou, vocês se aventurariam a entrar para tirar o corpo? Qual era a ideia? Quem ia entrar? Se o melhor morreu, imagina nós. A corda não faz sentido? Por quê, pastor? Escutem, vou largar o microfone, escutem. Eu vou ficar com o microfone.
Foi lido aqui que na borda tinha umas maçãzinhas, na borda da escola sacerdotal. Uma maçãzinha, que era um sino. Repita comigo, sino. O sumo sacerdote, no meio da igreja. Segura aqui, pastor. Segura aqui. Leva o microfone, fica melhor para mim. Deixa eu ver qual cabo que é. Leva, pastor, vai para lá. O pastor Raimundo é o sumo sacerdote agora, nem? Pastor, chega para cá agora, chega para cá. Aí, pastor, chega para cá para ela bater no chão. Se o sumo sacerdote demorasse muito, o sacerdote fazia isso aqui, ó. O sacerdote que estava com a corda no meio do santo, do lugar santo. O sumo sacerdote entendia. Eles estão achando que eu morri. Aí ele respondia fazendo o quê? Balançando a sineta, a romãzinha como símbolo, como sino na barra da saia dele. Aí eles gritavam, está vivo, Deus está falando com ele. Aleluia. Mas agora escuta, balançou, não respondeu, quem vai entrar lá? Então o que ele fazia? Vem, pastor, puxava pela Corda. Faz sentido ou não faz? Sim. Não é bíblico, mas eu concordo com os comentários. Eu estou provando para vocês. Amém? Então, pastor, Deus exigiu que a escola sacerdotal, a partir de então, tinha que ter o peitoral. Nele continha as 12 pedras com os nomes da tribo de Israel. E nele continha mais 2 pedras, Urim e Tumim. Urim, quando o sumo sacerdote passava do lugar santo, que era um lugar maior, mais claro, mais claridade, e entrava ao lugar santíssimo, era um ambiente mais escuro, mas ele não ia oferecer a Deus sacrifício em lugar escuro, em ambiente escuro. Então, Urim significa luz que brilha na escuridão. Quando ele adentrava no lugar santíssimo, aquilo clareava o ambiente, e Deus se manifestava na claridade sobre a tenda da presença. Amém? Luz, 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 luz. Crente, super crente. Se você não chegar no lugar ou no seu trabalho, alguém dizer, ele tem um semblante diferente, ele tem algo diferente, você não está sendo Urim. Aleluia. Cuide mais da sua vida espiritual. Aleluia. A recomendação do Senhor para ser luz: sede santos, como eu, Senhor, vosso Deus. Isso é ser Urim no peitoral. Urim no peitoral. Isso que é ser o significado dessa palavra. Aleluia. O Senhor coloca isso aí, que eu vou ensinar um dia lá em Correios. Aqueles crentes têm que aprender. A partir de mim, essa palavra é para mim, a sermos exemplos, aonde nós colocamos a ponta do nosso Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, o ambiente brilhava, clareava o ambiente, era algo sobrenatural, era algo especial. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. E o Tumim, pastor? Deus, aleluia. Se essa daqui é luz que clareia, luz que clareia. Aqui, irmão, olha que coisa linda. Essa daqui é perfeição. Anda na minha presença e ser. Lascou para o nosso lado. Por isso eu vou falar de lá primeiro. Deixa eu ficar. Anda na minha presença e ser perfeito. Agora, olha que interessante. O sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, ele podia estar com a vida de qualquer maneira? Não. Tinha que estar perfeito diante de Deus. Anda na minha presença e ser
perfeito. Então escuta, irmão. Luz e perfeição. Luz e perfeição. Luz, Urim, perfeição, Tumim. Perfeito é algo completo. É ou não é? Algo completo. E a nossa salvação, querido, não vai ser de qualquer maneira. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Aleluia. Aleluia. E tem mais um significado dessas pedras. Essas pedras eram o juízo e a vontade de Deus. Está no texto, não é? Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. O juízo e a vontade de Deus. O juízo é o Tumim, a vontade de Deus é o Urim. Agora é só inverter, eu falei ao contrário agora. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Se o Tumim é perfeição, ele é o juízo de Deus sobre a nossa vida. Não é hora de nós brincarmos de ser crente. Ou somos ou não somos. Ou somos luz do mundo ou não somos nada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou querendo abrir um negócio aqui que eu nem escrevi, mas estou com vontade de falar. Posso mostrar alguém que era perfeito e depois se tornou imperfeito? Ezequiel, capítulo de número 28. A Bíblia vive e fala assim: tu eras querubim, queruf no hebraico. Tu eras querubim ungido, perfeito eras. Aí agora escuta, olha que lindo, olha que lindo. No meio das pedras afogueadas andavam. Lê lá as pedras afogueadas lá para você ver. Se não são essas que estão aqui, ó. Perfeito eras. Rapaz, eu não lembro de madrugada, pastor. Ezequiel 28. Oh Deus, aleluia. Não lembro o versículo. Quem achou? Acho que é o 13, 14 ou 15. 13, 14. Bota aí, meu filho. Ezequiel 28. Jesus de Nazaré. Olha quem era perfeito e deixou de ser perfeito. Olha o perigo, irmãos, de nós não seguirmos. Deixa eu falar hoje que eu estou falando. De nós não sermos Urim e Tumim. Vamos lá. Estivesse no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí ele vai dando os nomes. Vê se nós não lemos isso aqui. Sardônia, topázio, diamante, turquesa. Nós não lemos esse trem aqui, irmão. Deus, aleluia. Ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Aqui, ó. E ele disse: fazia os seus tambores e os seus picos. No dia que foste criado, foram preparados. Jó 14. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. No meio das pedras afogueava, andava naquelas pedras. Perfeito eras. Olha aqui o Tumim, irmão. Perfeição. Enquanto ele estava no meio das pedras, enquanto ele estava com o peitoral, ele andava em perfeição diante de Deus. Perfeito era nos teus caminhos. Jesus de Nazaré. Isso veio agora, por isso que eu estou procurando. Eu não lembrei disso de madrugada, mas amém, era para agora, né? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Enquanto ele era perfeito, ele estava com o peitoral, o querubim ungido. Agora olha só, até que se achou iniquidade em ti. Calma. Quer que eu te mostre a iniquidade? Agora nós já começamos. Vai, não tira daí não. Alguém abra Isaías. Pronto, agora vai falhar o HD. Acho que é capítulo 14, versículo 13 e 14. Isaías, agora eu já comecei na mão. Isaías 14, quer ver? Vou te mostrar onde que entrou a iniquidade. Aonde que entrou a iniquidade nele? 13.
Isaías 14, versículo 13. Não lê para mim, Márcio. Versículo 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima. Agora. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao... Iniquidade no coração dele. Até que entrou iniquidade em ti, o querubim ungido. A iniquidade entra aqui. O pecado entra aqui. O orgulho entra aqui. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante a ele. Perdeu o peitoral. Perdeu a perfeição. Perdeu tudo. Aqui não tem mais lugar para você. Agora você não é mais querubim. Agora você não é mais querubim ungido. Agora você é anjo caído. Está vendo como é que vale a pena? Anda na minha presença e ser. Aleluia. 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 Não olhe para o mundo, olhe para Jesus. Continue com o peitoral, olhe para Jesus. Aleluia. Ande em retidão. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículo 15, ele foi sentenciado. Pode ler, pastor. E por tudo levado serás ao inferno, mais profundo do abismo. Está vendo? A sentença sobre a vida dele. Aleluia. Acho que nós já podemos até ir embora. Ande em retidão e ser perfeito. Aleluia. Pastor Luizinho achou na internet aqui. Urim e Tumim, objetos usados no peitoral do sumo sacerdote no antigo Israel,